Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Elvira e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho de uma das pesquisas que eu venho trabalhando, agora no doutorado, que tem como título a influência da troca de hospedeiro na trajetória ecoevolutiva dos parasitos. Então, quando nós paramos para entender a diversificação evolutiva das espécies de parasito e hospedeiro, né, espécies da associação parasito-hospedeiro, uma questão que frequentemente é abordada é que parasitos são altamente especializados em seus hospedeiros, e com isso um padrão de coespeciação, né, um padrão cofilogenético de coespeciação seria esperado. E que essa evolução ela se daria, então, através de uma especialização, na qual as espécies elas vão se tornar cada vez mais especializadas na pressão seletiva presente. E se isso é verdade, então gera uma perda de características que não são bem adaptadas à seleção local, e isso implicaria que as trocas de hospedeiros elas deveriam ser precedidas por mutação. Entretanto, existem muitas evidências de que algumas espécies de parasitos elas são amplamente capazes de trocar de hospedeiro, sem necessariamente essa troca de hospedeiro ser precedida por uma mutação. Como, por exemplo, o caso de espécies de ecto- e endoparasitos que incorporam hospedeiros com modo de vida e história evolutiva bastante distintos. E, nesse sentido, a gente quer entender como que os eventos de troca de hospedeiros eles podem conduzir a trajetória de exploração e colonização das espécies de parasitos e, em consequência, como que isso pode influenciar as trajetórias ecoevolutivas desses organismos, ou dessas espécies. E para responder a nossa pergunta, nós propomos um modelo teórico. Esse modelo é baseado em indivíduos para especiação alopátrica. Esse modelo tem basicamente 4 etapas. Então, primeiro a gente faz a extração da história evolutiva das espécies de hospedeiro. Na segunda etapa, a gente tem a reprodução dos parasitos. Na terceira etapa, à medida com que os hospedeiros eles vão surgindo ao longo do tempo, na filogenia empírica, os parasitos eles podem trocar de espécies de hospedeiros. E na última etapa, então, a gente extrai a filogenia simulada dos parasitos e também extrai a rede de interação entre o parasito e o hospedeiro. E para testar o nosso modelo e responder essa nossa pergunta, nós selecionamos 9 estudos empíricos e rodamos, então, nosso modelo separadamente para cada um desses casos empíricos. E depois a gente comparou os dados de trajetória ecológica e evolutiva simulado com os dados empíricos dos parasitos. Então, aqui só lembrando que a trajetória ecológica está sendo representada pela composição de espécies de parasitos, e a trajetória evolutiva ela é representada pelo balanço das filogenias dos parasitos, pelo índice de Sack. Aqui, como resultado, primeiro, então, para mostrar como se dá a dinâmica ecológica evolutiva ao longo do tempo, eu escolhi um caso de ácaros de penas de aves, então uma associação de ácaro e ave, no qual o cenário semelhante, o cenário simulado, que foi semelhante ao cenário empírico, possui uma média de troca de hospedeiro igual a 5%. Então, nesse GIF, a gente consegue observar que existe que o nosso modelo, nós temos, então, uma oscilação nas interações entre essas espécies, bem como uma especialização e uma generalização do uso de recurso por essas espécies de parasitos. Aqui agora, então, focando para a média de troca de hospedeiro, em como que essa média de troca de hospedeiro ela influencia a trajetória ecológica e a trajetória evolutiva dos parasitos, também para o mesmo caso empírico de ácaros associados a aves, quando a gente compara, então, a variação na composição do parasito aqui no gráfico A e a estrutura filogenética dos parasitos no gráfico B, a gente observa que existe uma faixa de valores de troca de hospedeiros que reproduzem o mesmo resultado empírico. Então, lembrando aqui a linha contínua, ela é a linha de informação empírica referente à informação do parasito, e a linha pontilhada é a informação empírica referente à informação do hospedeiro. Entretanto, quando a gente contrasta, então, esses dois padrões simultaneamente, essa faixa de valores de troca de hospedeiro, ela fica mais restrita. Então, quando a gente contrasta aqui, próximo a essa intersecção dessas duas linhas dos dados empíricos, essa média de troca de hospedeiro, ela fica mais restrita. E aqui a gente observa, então, no gráfico A, conforme a metadiversidade ela diminui, a história evolutiva, por outro lado, ela se torna menos determinística, ou seja, existe uma grande variação para um mesmo valor de troca de hospedeiro, e essa métrica aqui ela não mostra uma tendência de aumentar ou diminuir. E isso foi um padrão observado para todos os casos. Então, assim como a gente replicou para o caso empírico 1, a gente também replicou para os outros casos, e a gente replicou, então, separadamente, para cada caso empírico, e para todas as comunidades empíricas, o nosso modelo é capaz de reproduzir as estruturas empíricas observadas nesses estudos empíricos, reproduzindo, então, ao mesmo tempo o padrão ecológico e o padrão evolutivo desses estudos que a gente analisou. A taxa média de troca de hospedeiro para esses casos variou entre 0,1% até 22%
de troca de hospedeiro média entre esses casos, e essa média de troca de hospedeiro ela variou entre os casos empíricos analisados. Aqui, então, quando a gente concentra num intervalo de confiança de mais ou menos 5% dos dados simulados que conseguem reproduzir as métricas dos estudos empíricos, nós observamos uma influência da escala espacial. Então, parece que, aqui representado pela cor salmão, que parece que em escala geográfica global, ou seja, então, nesses estudos que incluem espécies de diferentes regiões geográficas, existe uma limitação dessas interações, pois essas espécies de parasitos, elas não têm oportunidade de interagir com todas as espécies de hospedeiros. E já para casos empíricos de uma escala mais local, essa média de troca de hospedeiro, ela foi um pouquinho maior. Ou seja, localmente, a oportunidade de interação entre parasitos e hospedeiros, ela é maximizada, porque aqui a gente não tem barreiras geográficas atuando, como comparado em estudos mais globais. Mas aqui essas trocas, elas podem estar mais relacionadas com outras barreiras que podem diminuir a chance de uma determinada interação persistir nesse ambiente. Por fim, a gente conclui que a exploração e a colonização por espécies de parasitos entre as espécies de hospedeiros ela é mediada por um intervalo específico de troca de hospedeiro, lembrando que isso pode permitir com que alguns parasitos eles troquem de hospedeiro e isso pode aumentar as chances dessas espécies de parasitos incorporarem outras espécies de hospedeiros em seu repertório. Então, a gente também observou que em diferentes intensidades de troca de hospedeiro podem resultar em diferentes trajetórias ecológicas e evolutivas para as espécies de parasitos. O nosso modelo ele conseguiu reproduzir todos os padrões empíricos das comunidades analisadas e, por fim, esse estudo ele tem como implicações compreender as mudanças nas linhagens de hospedeiros em situações de oscilações ambientais e também oscilações climáticas e como isso pode resultar na mudança de distribuição das espécies de parasito e de hospedeiro, bem como da troca de hospedeiro, potencialmente levando a surtos de doenças infecciosas. Por fim, eu gostaria de agradecer, então, o pessoal da Rabeco pela organização do evento, as instituições de apoio ao meu projeto de pesquisa e também aos meus colaboradores. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada.